Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Vou contar para vocês a história hoje da Nelma. A história da Nelma é um pouco parecida com a história do vídeo anterior, só que nesse caso aqui, ele se deu muito mal. Se deu muito mal porque a Nelma era uma mulher muito direita. Então vamos para a história. Então, o que acontece? A Nelma era uma mulher muito boa, sabe? Ela ajudava todo mundo que batia na porta dela, ela ajudava. E ela arrumava emprego para algumas pessoas porque ela era muito comunicativa, ela se dava com todo mundo. Então, era um anjo, sabe? A Nelma era uma mulher que até hoje, muito tempo depois que eu não vi mais ela era amiga da minha mãe. Eu não vi mais ela e eu nunca vi outra mulher igual a Nelma. A Nelma ajudava a família do marido dela e eles se aproveitavam dela. Certa vez o irmão do marido quebrou a perna, aí foi para a casa dela para ser tratado por ela. E ninguém entendia porque a Nelma ajudava todo mundo. Ela era muito prestativa. A Nelma era uma boa esposa, ela tinha 3 filhos, 3 meninos. E ela era uma boa mãe, ela era uma boa esposa, ela cuidava da casa, a casa dela, assim, tudo que ela fazia era perfeito. A Nelma era uma mulher perfeita e até hoje eu nunca vi uma mulher igual ela. Aí depois desse episódio que o irmão do marido dela quebrou a perna e foi para lá por um tempo para ficar sendo cuidado, ela começou a perceber que o marido estava diferente, né? Ele era taxista e ele começou a contar umas histórias para ela. A Nelma, apesar dela ser uma dona de casa, ela trabalhava. Ela vendia uma marca de perfume muito boa que tinha lá em Belém. Aí, gente, ela ganhava dinheiro, né? Ela era uma pessoa muito comunicativa e se dava com todo mundo. Então, ela vendia muito, ela ganhava o dinheiro dela, né? E era com esse dinheiro que ela ajudava a família do marido, o marido, né? Pagava as contas junto com ele, porque ela ganhava muito bem vendendo essa marca de perfume. Essa marca de perfume dava 100% de lucro. E assim, a Nelma, ela era aquele tipo de esposa que ela dava toalha na mão do marido, o marido sentava na mesa para almoçar, né? A comida estava lá bem quentinha, ela servindo ele. Ela fazia isso pelo marido dela. Como eu falei, ela era perfeita, segundo a visão de alguns, né? Aí que acontece? Passado um tempo, ela começou a perceber que o marido contava mais história, dizia assim: ai, eu não vou voltar porque eu vou fazer uma viagem. Ele era taxista. Eu vou fazer uma viagem e é longa, mas eu vou ganhar um bom dinheiro. Essa era a conversa que ele passava nela. E ela era uma mulher muito ocupada. Ela tinha 3 filhos para cuidar, a casa, né, o trabalho dela. Ela trabalhava de vender perfume e dava trabalho. Aí ele sempre com essa conversa. Só que passou um tempo, o dinheiro não aparecia, né? Ele começou a ficar muito mais tempo longe de casa e ela descobriu que ele estava aprontando. A Nelma, ela era uma mulher crente, sabe? Uma mulher crente que acreditava assim que Deus transforma tudo, que é culpa do inimigo, né? Nunca é culpa da pessoa, sempre é do inimigo, né? O inimigo mandou, a pessoa foi lá e fez, né? A Nelma acreditava nisso. Aí ela pegou o marido dela, né? Descobriu o que ele estava fazendo. E quando ela descobriu, ele nem ligou, ele nem se importou, ele foi morar com a amante, entendeu? Ele foi morar com a amante, aí a Nelma foi lá, né? Foi fazer o que eu não sei, foi lá na casa da amante, né? Foi conversar com a amante, foi pedir, gente, para ele voltar para casa, porque ela acreditava, né? Segundo as orações dela, Deus ia ouvir, né? E ia tocar no coração dele, ele ia voltar para casa, para a família, para os 3 filhos, mas não voltou.
Aí a Nelma foi orar, 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 nada, né. Ele voltava para casa quando ele estava doente, né. E da última vez que ele voltou para casa, a Nelma acreditou na conversa dele, né, que ele estava com ela porque ela era muito pobre, ela não tinha como se alimentar, ela tinha os filhos para cuidar. Aí depois descobriram que a moça em questão não gostava era de trabalhar mesmo, né. Ele queria estar para lá, na verdade ele gostava da bagunça. Aí ele passou essa conversa na Nelma, né, aí a Nelma, minha gente, o anjo chamado Nelma, começou a levar umas cesta básica para a abençoada lá. Olha o coração dessa mulher, e isso não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça de jeito nenhum. A Nelma começou, a minha mãe contou para mim essa história, né, um tempo depois, porque eu conhecia a Nelma de vista, mas eu não tinha intimidade com ela, que a Nelma começou a levar a cesta básica para essa mulher, né, com pena dela. Ela realmente acreditou na história do marido. Aí o que acontece? O marido pegou, vendeu a casa com ela e os 3 filhos dentro. E eu não sei até hoje como a Nelma conseguiu ficar na casa, né. Quando os novos donos chegaram, ela bateu o pé e não saiu. Eu não sei como ela conseguiu ficar na casa. E depois disso, desse episódio lamentável, né, a Nelma aceitou o marido de volta de novo, dentro de casa, mesmo depois dele ter vendido a casa com ela dentro. Aí o que acontece, minha gente? O marido da Nelma deixou, né? A Nelma pediu, implorou, e ele deixou a amante por um tempo, né? Aí um dia, como ele era taxista, ele sempre ficava mexendo debaixo do carro. Olha só o final dessa história. Ele sempre ficava mexendo debaixo do carro e nunca acontecia nada, né? Ele tinha voltado para a igreja. Aí nesse dia que ele foi mexer debaixo do carro, nunca tinha dado problema nenhum. Ele sempre estava em casa, né, dia de domingo, mexia embaixo do carro, não acontecia nada. Mas nesse dia que ele mexeu embaixo do carro, deu um choque. Deu um choque, ele pegou um choque lá. Ninguém sabe como isso aconteceu, né? A minha mãe, ela é evangélica também, ela acredita que, né, acha que foi a mão de Deus, acha que chegou o momento dele prestar as contas dele. Ele teve uma parada cardíaca pelo choque que ele levou e veio a óbito, o marido da Nelma. Então, eu não soube mais o que aconteceu depois disso, depois que o marido dela faleceu, porque eu vim embora, né, do lugar, aí eu não soube mais, não sei se o que aconteceu com ela, mas é isso, o que aconteceu, o final dele foi esse, depois dele ter sacaneado tanto, tanto com ela, o final dele foi esse.